empresários esquecem disso e pega tudo, gasta com ele. Não. É de princípio deixar uma porcentagem dentro da empresa. Veja bem, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que comprar 100% com nota fiscal e vender 100% com nota fiscal. Ah, mas a realidade do país é outra coisa assim. Porque assim, o empresário brasileiro, ele tem que atender, ele acha assim, eu estou faturando 400 mil reais por mês. Eu consigo comprar uma máquina de 500. Não, ele tem que fazer o DRE dele. Quero te dar boas-vindas aí ao Capcom Cash, nosso podcast e vídeo no YouTube aí falando sobre empreendedorismo. Então, se você quer empreender, se você já empreende e esse ambiente aí é o que você quer ouvir, que é dicas aí para você não perder seu tempo cada vez mais, você colocar o seu negócio em prática e cometendo menos erros do que a gente já cometeu. Eu, Leandro Federici, já tenho alguns empreendimentos aí, já tive alguns que não deram certo, hoje tem alguns dando certo aí, que é a TU Aventura, que é uma assessoria esportiva voltada para o mountain bike, e também tem o TU Media, que é justamente voltado aí para o marketing digital. E estou aqui com o João Sana, Boa tarde, é o CEO aí, chefe da Capcom Contabilidade, estrategista-chefe aí da parte contábil, e justamente vai também trazer essa experiência de mais de 22 anos só de Capcom aqui, mas muito mais de contabilidade, para que você não cometa erros que muitos dos vários clientes que ele teve aí cometeram, e você já evitar isso, e realmente aquelas dores também inerentes do empreendedorismo que a gente tem. Então, queria agradecer, não deixar de pedir que você coloque o seu comentário aí, faça a sua pergunta, estamos começando agora, então assim, é importante, a gente já colocou algumas perguntas que são pertinentes aqui para a gente levantar esse assunto, mas é importante que você coloque o seu comentário aí para a gente trazer cada vez mais assuntos que realmente você tem interesse em pegar, tá? João, seguinte, trouxe hoje aqui algumas perguntinhas, que acho que essa já é meio cabeluda, que é justamente quais os perigos que os clientes não enxergam. Então, assim, você abriu o negócio, né? Mas o que você não está enxergando, que provavelmente ainda talvez no nível de maturidade do empreendedor não tem ainda, às vezes, sobre algum estágio do negócio, e aí ele vai abrir coisas que ele não enxerga ainda. O que você já de experiência de mercado aí viu, que muitos dos empreendedores que abrem até a contabilidade, eles acabam até fechando, ou você vê que tem algum problema relacionado, não consegue. Então deixa eu até reformular a pergunta aqui para a gente usar depois. Qual o perigo aí que o empreendedor, ao abrir o negócio, não enxerga? Olha, a gente comentou, né, no podcast anterior, planejamento. Certo. E outra coisa é errar nos cálculos, né? Tá. O que acontece? Muita gente acha que comprar sem nota e vender sem nota, ou comprar com meia nota e vender com meia nota é um bom negócio. Não é um bom negócio, já começa assim, você já vai estar se auto-sabotando, né? Você já não vai ter um relatório preciso da sua contabilidade, né? Muitos falam, mas eu controlo. Não controla. Veja bem, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que comprar 100% com nota fiscal e vender 100% com nota fiscal. Mas a realidade do país é outra coisa assim. Separa. Começa seu negócio. Não adianta entrar com política no meio do seu negócio. Não entra com política no seu negócio. Puta, taxa tributária. Não, outra forma. Mas o cara me dá 10% de desconto se eu comprar com meia nota. Você já está perdendo de imposto mais que 10% de crédito, se você optou para ser lucro presumido ou lucro real. Né? Sim. Eu vou vender com meia nota também. Não interessa, você está fraudando sua contabilidade, você está fraudando seu negócio, está se iludindo. Amanhã você não tem números para mostrar para um potencial investidor. Então, assim, não começa assim. Então, muitos já entram no negócio fazendo isso. Tá. Vai comprar um equipamento para o negócio dele, ele compra sem nota. Ele vai comprar matéria-prima, ele já compra sem nota, meia nota. Não faça isso. Já é um começo já é um grande erro inicial. E o empresário brasileiro... E esse está muito relacionado, então, ao erro de cálculo e até um pouco de planejamento mesmo. Planejamento. O perigo que ninguém enxerga é grande. Ele não vai te derrubar amanhã, mas ele vai te derrubar a longo prazo. No longo prazo, entendi. Então, é necessário já calcular isso no planejamento, que você vai ter esse custo, você vai realmente pagar o imposto, tem essa tributação, tem a inteligência de você realmente, na verdade, calcular primeiro, né, para ver qual maneira, qual empresa você compra. E às vezes até um lance legal que você me falou uma vez, que é, muitas vezes, você comprar de uma outra empresa que tem CNPJ também, você realmente restitui o imposto porque você já pagou
Se você for lucro presumido ou lucro real, você tem direito aos créditos de PIS e COFINS no lucro real, Legal. de ICMS no lucro presumido, no lucro real também tem o ICMS. No Simples, se você comprar, né, uma empresa do Simples, você também tem direito ao crédito lá bonitinho, uma porcentagem. Às vezes o produto que você está comprando vem com isenção de ICMS, então você na hora de vender teu produto você repassa sem ICMS também, porque já foi pago na ponte. Na ponta. Cosmético acontece muito isso, a área farmacêutica acontece muito isso, né? Tá migrando para outras áreas também, mas assim, comprar com nota é sempre a melhor opção, é a correta, e vender com nota fiscal é melhor. Então, o empresário, ele se ilude quando ele monta um negócio. Não, estou começando, a hora que deve começar a dar certo, ele entra num vício. E aí não sai disso, né? Aí não sai disso. Aí ele ferra com tudo. Por quê? O contador não consegue fechar os números. Né? Ele não consegue, ele e nem o contador consegue entender o que está acontecendo. Para onde está o caixa, né? Que é aquilo que você falou. Onde é que está o caixa? Começa a apresentar lucros, né? De reais, porque às vezes o cara comprou sem nota, mas ele vendeu com nota porque o cliente quer com nota. Então assim, puta, o custo dele bagunçou já, né? Porque o contador vai fazer lá o CMV, vai agregar os custos. Então assim, complica muito. Então assim, isso é um erro que é uma cultura que os empresários aí, né, a grande maioria, não falo por todos, mas implantou no mercado brasileiro, né, o verdadeiro fundo de quintal, começando, então eu não quero me comprometer. Então, assim, nem começa. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, entendeu? Legal. Então, acho que até corrobora aí com a próxima pergunta, que quais os princípios, né? Que a gente está falando de princípio, não de coisas que acontecem no mercado, aquele achismo ali, que fazem o negócio crescer. Então, o que acontece? Por isso que eu queria o princípio, porque, por exemplo, às vezes tem um hype do momento, lançamento, às vezes na internet, ou é do tipo, tá no momento de panfletagem, ou tá no momento de você fazer parceria, collab com os outros. Isso, às vezes, são estratégias específicas, mas eu tô querendo uma coisa mais de princípio. Assim, o que você faz de base, às vezes de organização, às vezes de venda, às vezes no processo contábil, que é um princípio. Se não fizer isso aí, normalmente vai dar ruim. E o que para fazer? Quais são os princípios para um negócio crescer? Olha, a gente sempre vai voltar lá no planejamento, né? Quem não planeja, não coloca no papel, não cresce. Certo? Não cresce. Esse é um dos principais princípios para um negócio crescer. Separar a área comercial, né, do marketing, separar a contabilidade, separar de produção, deixar tudo arrumadinho, tudo organizado em separação dos departamentos da empresa. Não misturar, o cara que vende, ele faz a contabilidade também da empresa. Não organiza, né? E cultura, planejamento, cultura. Isso que é legal. Cultura eu acho que exatamente. Parece bobeira, mas se você tiver os funcionários dentro da cultura, muda o jogo da empresa, né? Isso é princípio também. É princípio. Minha cultura é fazer 3, 4 orçamentos, minha cultura é comprar com nota, vender com nota, minha cultura é contratar gente feliz, alegre, é contratar aquele profissional que sabe. O bombril não faz nada. Contratar funcionário bombril. É o pato, né? Não voa, não corre, não voa. Só grita. Não nada. Só fala. Então, assim, vai mexer com marketing, vai querer um departamento de marketing, contrata um profissional de marketing, um cara que mexa com marketing. Legal. Comercial, um cara que venda, um cara que... Bom de venda, sabe? Tem estratégia de venda. Pro financeiro, pro administrativo, cara que se formou em administração de contabilidade, financeira, administrativa, na área, o cara que entenda de números. Legal. Um contrato, né? Vai contratar uma pessoa para recepção que seja recepcionista. Não contrate o quebra-galho, entendeu? Entendi, faz sentido. A recepção da sua empresa é a porta de entrada, o telefone, é uma pessoa que fale bem. Então coloque cultura, pessoas animadas, alegres. Porque querendo ou não é o ponto de primeiro contato do cliente, né? Exatamente. Coloca pessoas certas dentro da tua empresa. Legal. Eu vou dar uma oportunidade para minha faxineira porque... Não vai dar ruim. Tá fora da cultura. Manda ela estudar, tal, mas não na tua empresa, sabe? Entrando você falou do planejamento, cultura, questão de fluxo de caixa ou caixa. Fluxo de caixa. Que acho que é um negócio que a gente conversou de bastidores aí, que era administrar uma empresa com recursos, sei lá, tem um investidor lá, botou uma grana ali, fica bem fácil. Agora a empresa que já está lá, está pegando o dinheiro que ela produziu, o negócio, os produtos que vendeu, para já colocar ali. Como é que funciona isso? Então acho que não sei se é princípio fluxo de caixa. Princípio, fluxo de caixa, empresa sem fluxo de caixa não funciona.
Você tem que saber o prazo que você tem para pagar dos seus fornecedores e o prazo que você vai dar para os seus clientes. Não adianta você falar para um fornecedor seu, falar assim, eu te pago dia 10, você recebe dia 15, né? Não. Você vai pagar multa, você vai pagar atraso, vai pagar juros, cheque especial, vai ter que descontar o título em banco, vai atrasar. Isso é tempo também. Isso é tempo também. Então, assim, peraí, você tem que entender teu negócio. Vou comprar à vista. Peraí, você vai descapitalizar a sua empresa, vai comprar à vista de um produto que você vai vender ainda. Vai demorar. Se você tiver um problema dentro da tua empresa, você precisa... Da onde você vai buscar? Entendi. Então, assim, não. É princípio também. É princípio também. Por quê? Às vezes o à vista hoje é quase a prazo. Tipo, o cara te dá 2%, tira 5%. Vamos falar em milhões, é muito. Mas isso para a empresa tem muito recurso. Sim. E mesmo as empresas que têm muito recurso, elas compram a prazo. Elas não colocam o dinheiro dela. Ela sabe organizar o fluxo de caixa. Ela sabe organizar o fluxo de caixa. Então, assim, princípio, ter fluxo de caixa e a todo dia olhar o fluxo de caixa, porque ele muda. Às vezes no meio do dia ele muda. Entendi. Porque entrou uma coisa a mais, ou não entrou, ou você estava prevendo que ia entrar também, né? Você faz um fluxo do mês inteiro. O cliente do dia 5 ele não te pagou. Sim. Ele ligou para você e falou assim, olha, eu vou te pagar no dia 10. Cara, você vai ter que replanejar tudo de novo. Você vai do dia 5 ao dia 10, você vai ter que religar para os seus fornecedores. Você vai ter que postergar sem juros. Cara, então assim, fluxo de caixa é onde tem que ter uma pessoa o dia inteiro olhando. Legal. Ele muda constantemente. Ele é um organismo vivo, né? Ele faz parte, isso é um princípio. Empresa sem fluxo de caixa não rola. Não rola. E venda, o que você acha? É um princípio? Venda, é o que eu te falei. Se a empresa não vende... Se a empresa não vende, ela tem prejuízo. Então assim, a vendas é como ela fosse um pulmão da empresa. Boa. O financeiro como fosse o coração, a contabilidade como fosse o rim, o fígado, ali tem que ter os números precisos, porque você trabalha em cima de números. Sim. Porque assim, o empresário brasileiro, ele tem a atender, ele acha assim, eu estou faturando 400 mil reais por mês. Eu consigo comprar uma máquina de 500. Não, ele tem que fazer o DRE dele. Meu faturamento, menos meus impostos, menos meus custos, menos minhas despesas administrativas, né? Puta, eu tô com lucro de 60 mil reais por mês. Eu quero comprar uma máquina de 500. Puta, em quantas vezes eu aguento pagar ela? Entendi. Se você tem os seus números, a tomada de decisão é em cima cima do resultado. Se eu tenho 60 só, eu daria para conseguir fazer a divisão. Não é em cima do seu faturamento, é em cima do seu resultado líquido. Então os empresários confundem muito faturamento com resultado líquido. Tá, não confundir, então outro princípio é não confundir faturamento com resultado líquido. Com lucro, né? Com lucro. Porque as suas tomadas de decisões, elas são baseadas no lucro, quando você vai comprar, quando você vai investir. Né? Você falou um negócio aqui que talvez quem esteja acompanhando a gente não sabe o que é o DRE. É o demonstrativo de resultado do exercício. Basicamente vem lá, venda, impostos, custo, despesa administrativa, vai demonstrando seu resultado. O lucro líquido é aquilo lá depois do imposto de renda, da contribuição social. Puta, aí tá aqui, ó. Seria como se fosse um imposto de renda anual para você olhar. A grosso modo, sim, olhando assim, mas assim, o DRE é onde você vai tomar sua decisão. Puta, eu compro, eu tô tendo um lucro de 50 mil. Peraí, o que eu vou fazer com esse lucro de 50 mil? Vou investir no meu maquinário, vou aplicar 25% na empresa, outros 25% eu vou pegar para mim. Como que eu vou fazer? Aonde você toma a sua decisão. Legal. Né? Então, assim, tem gente que esquece disso, empresários esquecem disso e pega tudo, gasta com ele. Não. É, de princípio, deixar uma porcentagem dentro da empresa. Um caixa. Sempre fazer uma aplicação. Que seria, digamos que é o fundo de emergência da empresa. Exatamente. Tá. Muita empresa quebrou na pandemia porque não tinha fundo de emergência. Não tinha fundo de emergência. Ou também é uma coisa complicada com a pandemia, porque a maioria das empresas não tem um fluxo de emergência para, sei lá, 6 meses. Hoje, o empresário brasileiro, o microempresário brasileiro sofre muito. O empresário de pequeno, médio porte sofre muito. O de grande também. Mas o de grande, ele tem uma bagagem lá, né? Às vezes muito do que já aconteceu no país. As experiências, que é um as país experiências, né? Muito volátil. Mas o microempresário, ele vive para um dia seguinte. Sim. Né? Hoje, se você pegar 50% das empresas no Brasil e mandar fechar a porta, ela não tem dinheiro para pagar
quebra de contrato de aluguel, ela não tem fornecedores, funcionários. Em pouco tempo, né? Talvez em um mês já não roube. Não, ela não tem. Se ela pegar o ativo imobilizado dela, tentar vender, não vende. Não. Eu lembro de um amigo da área de educação física, um professor, ele teve a oportunidade de comprar um restaurante e ele também não sabia gerenciar. Acho que esse é o lance, né? Então ele praticamente fazia o caixa do dia e aí comprava, só que aí ele não conseguia vender a mesma quantidade do dia, que é o que você falou, tinha que recalcular no mesmo dia as coisas que ia comprar, já não comprava, às vezes faltava, e aí foi quebrando. O empresário brasileiro, às vezes assim, vamos tirar por uma padaria que eu tenho. Quando eu inaugurei ela, eu comprava um saco de farinha R$45. Hoje é entre 65 e 80. Às vezes menos de um ano, né? Menos de um ano, exatamente. Menos de um ano. Coisa. É culpa da política brasileira? Não, não é. Todo mundo joga a culpa na política. O mercado interno e externo varia muito. Então, assim, está acontecendo a guerra na Ucrânia, um ditador na América Latina fez tal coisa, os Estados Unidos aumentou os juros. Tudo isso influencia. Sim, não adianta você ficar só calculando isso daí. Não é só vai pensar. No cenário político brasileiro. Esteja preparado para... É um conjunto, é ano de Copa, é ano político, é a guerra na Ucrânia, é os Estados Unidos que está mandando, é a Europa que está ali com problema, está brigando a uma guerra também. Isso influencia o mercado. E aí, assim, os preços sobem. Né? Sobe. Então, eu considerei aqui um dos princípios, né? Planejamento, cultura, fluxo de caixa, vendas, não confundir faturamento com lucro. Exatamente. E caixa para um fundo de emergência. E o último aí, se preparar para as porradas. Se preparar para as porradas. Vai vir. Ser empresário hoje, não só no Brasil, né, é mais difícil aqui do que em outros países. Outros países é muito mais difícil que no Brasil. Se você falar assim, ser empresário na Argentina, hoje entendeu? É difícil. Ser empresário na Bolívia, hoje, então, pelo amor de Deus. Ser empresário nos Estados Unidos está ficando muito difícil. Sim. Entendeu? Na Europa, na Espanha, Inglaterra. E com a taxa de juros mais alta, às vezes o cara prefere entrar em outros. Sim. Em França, é muito mais difícil. Olha, principalmente comparado com o passado melhor, assim, de luz, o que nós temos de cultura errada? A gente compara o Brasil com a Inglaterra. A gente tem que entender que a Inglaterra é uma ilha. O estado de São Paulo é maior que a Inglaterra. Tanto em extensão como em população. E tempo também, né? Quantos anos já não tem? Então, quantas crises passaram? Já passou por 2 grandes guerras. É uma cidade, é um país milenar, né? Que tem seus problemas também. Sim. Lá é um dos impostos mais caros que tem no mundo. Sim, é verdade. França, né? Então, assim, teu amigo está no Canadá, o imposto é alto. Canadá também. Mas lá, assim, não. Peraí, você tem seus benefícios, mas também... É que nós vamos para lá como turistas. É outra visão, né? É outra visão. Quando você está lá como empreendedor ou como trabalhador, muda o jogo. Muda o jogo. Aproveitando isso, então, entrar nessa pergunta que acho que quais os principais riscos que o empreendedor ele vai sofrer, né? Quais os riscos de empreender? Então, até reformulando a pergunta, quais os riscos que o empreendedor tem ao empreender? Oscilação de mercado, legislação tributária, né? Legislação trabalhista, né? Legislação que ela muda muito, né? Muda muito. Todo dia é quase impossível. Legislação trabalhista, né? Exatamente. Então, assim, os riscos, né? Oscilação do mercado, que aí você não consegue prever, por causa da guerra e tal. Então, oscilação do mercado. E para isso a gente volta nos princípios, que é você ter o caixa ali para se preparar para isso. Legislação fiscal. Está tendo uma série de produtos aumentando o IPI agora. Né? Certo. Então, que assim, muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Está relacionado então à tributação, né? Exatamente. A oscilação da tributação. Né? Então, assim, a oscilação é muito. Hoje, os riscos, você vai, assim, a taxa de mercado de juros, capital empréstimo, hoje está aumentando muito. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, hoje os riscos são, né? São esses. Concorrência desleal. Mas e um risco estrutural, por exemplo? Escolher um bom ponto, escolher bons funcionários, até falou um pouquinho já disso, né? Também escolher um risco. Você vai né? montar um negócio, onde vai ser minha indústria, onde vai ser minha padaria, onde vai ser minha farmácia, é importantíssimo. Se você montar uma indústria onde você vai ter que gastar de frete para levar a sua mercadoria até o cliente, já era. Sim. Você tem que estar perto de um rodanel, perto de uma rodovia, né? Não é à toa que os mercados estão próximos dos clientes agora, né? E tem um CDI, né? Que normalmente não é mais
numa rodovia. Às vezes ele está dentro da cidade, né? Para reduzir o custo, né? Isso aí é para diminuir o gasto com transporte. Com transporte. E até com tempo, né? Porque hoje em dia a gente está muito ansioso. Você pede no iFood, você quer que chegue, não chegou ainda, né? Nossa, a gente tá meio... Hoje o mercado, o mundo está assim, né? Ansioso, né? Então, Deixa eu aproveitar uma pergunta que não está aqui, mas me veio, e ela tem uma correlação direta entre a atividade física, né? O meu ramo aí, que é o de empreendimento, de atividade física aí, e o ramo do empreendedorismo, tá? Que era uma questão aí que eu estava imaginando, eu até acompanhei um podcast aí do Joel J, ele fala muito da questão da saúde física para você estar bem para a família e para o trabalho. Ele coloca, né, normalmente nesse ritmo de priorização. E aí ficou uma coisa bem legal, porque às vezes, sei lá, você está com um problema financeiro, ou você está com pouco caixa por alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família, enfim. E aí às vezes você sabe que o trabalho vai te dar esse recurso, e aí você tira o tempo de qualidade para você, como treinar, como pedalar, correr, fazer atividade física, e até às vezes ter um momento com a sua família, para você trabalhar mais e arrumar esse padrão aqui. Eu acredito muito na vida, eu não acredito muito em estabilidade, né? Então eu acho que a vida ela não é linear, então tem esses altos e baixos. Mas também tem a contrapartida de, será que se, mesmo um pouco menos de grana, com esses problemas, a atividade física, ela não ajuda você mentalmente a se preparar para essas porradas que vão vir? Ajuda. O que você acha? Eu sou experiência viva disso. As meus melhores insights eu tive no treino. Legal. Pedalando no meio do nada, lá sozinho. No meio do nada, sozinho. Os seus pensamentos. Na marjola ali, a 50 por hora em cima da speed e tal. Cara, daqui a pouco, caraca. Saiu melhor. Né? Você tá focado na roda, você tá focado no batimento cardíaco. E assim, quando você tá oxigenando, o seu cérebro, você produz mais, né? Sim. Você tem mais, né? E assim, o exercício físico, ele é fundamental. Legal. Né? Você acredita também nele, não? Como mesmo a situação que você tá ali de... Principalmente exercícios ao ar livre, né? Que eles dão... Eu também. Eu sou meio pedalar, correr... Não, Leandro, eu falo pra você, meu maiores foi nos treinos. Por isso que, assim, às vezes você pedala comigo, eu gosto de pedalar muito sozinho, eu tô vendo vocês, mas eu sempre tô atrás, eu tô na frente, né? Tô ali. Então, mas assim, é a hora que você tá, né? Tipo, uma subida, você tá pensando, uma descida você já desce mais esperto, né? Sim, senão não cai, né? Numa ainda mais a gente que tá no mountain bike, sempre tem buraco. Você tem que estar mais assim, mas quando você pega uma reta, alguma coisa, ninguém é onde vem. Entendeu? E assim, e às vezes até o networking, né? Que você tem com as pessoas que estão lá naquele exercício ambiente. De alta performance, de risco, como nós fazemos, de mountain bike, né? A gente leva ao limite nosso corpo, né? Ajuda você a se preparar para as porradas do negócio do dia a dia. Legal. Porque a sua adrenalina vai tão lá em cima no esporte, no que nós dois fazemos, né? A gente sempre tá, um exemplo, ou estamos na mountain bike descendo a 60 por hora, em vala, galho, ligadão, né? E então, às vezes subindo também. Ou às vezes subindo, então isso na hora de você estar ali no trabalho, dia a dia, toca telefone, manda mensagem. Você já está acostumado com o estresse, né? Acostumado com a adrenalina, com o estresse, é onde você aguenta as pancadas e você fala, peraí, agora é hora de eu respirar, me concentrar para não dar ruim. O que é o dar ruim? No mountain bike é cair. Sim. Né? E no negócio é você tomar a decisão. Né? Você se desconcentrou. E no negócio, é para vai tomar um tombo para tomar a decisão errada. Então é hora de... Você também desconcentrou. Né? Muitas vezes é bom dar aquela respirada, né? Focar e às vezes até sair para dar uma volta no quarteirão. Dar uma relaxada e voltar para o ritmo melhor. Legal. Era isso que eu acho que eu queria colocar, porque eu também fiquei pensando muito nesse assunto de, será que um ajuda o outro? Será que... Acho que não tem um meio, né? Acho que... Ajuda. Os mais infartados são pessoas que não se fazem exercícios. São aqueles que estão atrás de uma cadeira. Exatamente. E infarta. Porque o coração... Um estresse alto e uma alimentação inadequada, sim, né? Atleta infarta. E o estresse do trabalho. Sim, mas são menos que isso, né? A gente tem, o exercício físico ajuda muito no negócio. Legal. Vamos colocar como um dos princípios aí para ter um bom empreendimento, é você ter alguma prática regular de atividade, seja ela qual for, né? Qualquer atividade de esporte, você tem que ter cultura, você tem que ser disciplinado, focado. Você vê como esporte ajuda. E nos negócios é a mesma coisa.
Tem que ter disciplina, tem que ser concentrado, tem que ter consistência, né? A gente conversou sobre isso. Que fazem que você tenha uma correlação direta com a atividade física, né? A gente come o dia inteiro. Você, toda hora beliscando e tal. Mas a gente, assim, você está fazendo o metabolismo trabalhar muito. Exato. E a gente come coisa saudável. Um ovo mexido com banana, uma aveia, um mel. Vai bebendo água o dia inteiro, né? São quase 3 litros de água por dia. Exato. Então fora os treinos. Você está aqui focado, fora os treinos. Puta, vocês comem e nunca engorda? Não, peraí, né? Ninguém viu que nós levantamos 5h30 da manhã. Treinamos e chegamos no horário. Chegamos no horário. Comemos primeiro. Vamos sair daqui, ainda vamos fazer alongamento, vamos fazer um monte de coisa. Fortalecimento. Exatamente. Puta, às vezes você está no fortalecimento, você está ali e tal. Peraí, puta, que negócio ali. Né? Ah, mas aí você não está vivendo. Não existe. Tenho certeza que muita gente às vezes vai no cinema, tá lá vendo no cinema, aquele negócio. Tem uma ideia também, né? É assim que funciona, além do livro. Mas é assim, cara, essa é a forma. O exercício físico, eu descobri isso nos últimos 3 anos, para 4 agora já, que é isso aí. Ajuda muito. E olha que eu conheço muita gente. E você pode ver, todo mundo que é bem sucedido nos negócios pratica exercício físico. É verdade, isso tem uma relação legal. Eu até lembro de um dos episódios que eu vi algo relacionado do João Paulo Leman, acho que falando sobre o tênis, o quanto ele foi importante na época dele, como na época infantil ali, como aquela parte competitiva foi importante para ele ser competitivo hoje em todos os outros ramos da vida dele. Né? Mas é assim, a vida é assim, os negócios são competitivos, como esporte. O esporte você compete primeiro com você, depois você vai competir com os outros. E acho que isso é legal, porque quando você consegue descobrir, e não é que você precisa ser o cara do pódio, mas você tem que ser melhor que você mesmo a cada treino, a cada competição, vai tentando evoluir, melhorando em alguns aspectos, peso da bike, peso do seu corpo, técnica, onde pega a peça, onde não pega, ter bastante gente falando ao mesmo tempo do assunto. Né? Vai evoluindo. Né? Vai evoluindo. Você vai evoluindo. Muito bem, João, agradeço aí a sua presença. Quero que você deixe seu comentário aí. Não esquece de colocar o comentário, sua pergunta, a gente vai conversando sobre esse assunto. E vou também logo fazer também um episódio aí, mostrando um antes e depois do João, porque vocês não conhecem o João tinha uns 100 e poucos quilos. Agora você vê que você 135 quilos. 135 quilos. E isso aí com certeza vai ser episódio do que a gente tem que falar aí sobre essa questão de mindset. Beleza? Valeu? Tá acompanhando a gente aí. Não esquece de compartilhar com seus amigos, suas pessoas aí nas redes sociais, para cada vez mais esse conteúdo aí de valor chegar para outras pessoas. Valeu. Isso aí, Lê. Mais uma vez aí.